Por que nós sentimos inveja? Existem várias explicações que são históricas, sociológicas, até teológicas, essa de Caim e Abel, a respeito da origem da inveja. Mas o que fundamentalmente a gente pode dizer é que a inveja faz parte do mecanismo da agressividade humana. Nós somos filogeneticamente programados para agressividade. Sem agressividade o ser humano não sobrevive. A natureza, por várias razões, cria problemas e dificuldades para que a gente simplesmente possa sobreviver. Para isso a gente precisa ser agressivo, não destrutivo. Vamos fazer distinção. Agressividade sim, destrutividade e perversidade não. E a inveja é um dos elementos, porque ela te joga em comparação permanente com os seus pares, com aqueles que são iguais a você. Pode-se falar numa possível origem da inveja? A inveja teria origem, ou pelo menos ela se estabelece, se instala muito nessa relação entre iguais, na divergência entre iguais. Inicialmente, só para a gente discutir e ficar muito claro para o telespectador, a inveja é muito frequente nessa relação fraterna, na relação de irmãos. É claro que o seu telespectador vai dizer, bom, mas eu não tenho irmão. Mas ele tem primo, ele tem um amiguinho com quem ele brincava na infância. Hoje ele tem o concorrente dele, um engenheiro, um empresário e assim por diante. Os dois homens que paqueram a mesma mulher. Enfim, é nesse par que se estabelece o núcleo fundamental da inveja, que pode, inclusive, ser positiva ou negativa. Mas, Jacó Pinheiro, as pessoas lidam com a inveja de formas diferentes. Quando é que ela é caso a se chamar o médico? Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante dizer que, em geral, as pessoas são hipócritas em relação à questão da inveja. As pessoas mentem muito. Se você chega para o sujeito e pergunta, você é invejoso? A tendência natural da cultura ocidental é de negar a inveja. Você diz, não, eu absolutamente não tenho inveja de ninguém, graças a Deus estou ótimo do jeito que eu estou. Mentira. Não é? Então, o primeiro fundamento é esse. A inveja se torna patológica e mórbida quando ela começa a tumultuar a tua vida pessoal. Ela fica obsessiva. Você não pensa em mais nada a não ser naquele teu inimigo, naquele teu adversário. Você já teve algum paciente que se enquadrasse dentro desse perfil, Jacó? Ai, meu Deus do céu, que pergunta, que pergunta, que pergunta. Essa pergunta é um catálogo inteiro. É um catálogo inteiro, é quase que o contrário, Salomão. Você tinha que me perguntar se existe alguém que não tem inveja. É possível saciar um sentimento de inveja quando se alcança o objetivo ou objeto do desejo? Toda vez que você se realiza, toda vez que você atinge a plenitude dos seus sonhos, porque cada ser humano tem uma lenda da sua própria vida. E eu queria passar para você uma informação. Eu estive em Londres há pouco tempo, participando de um seminário, e um dos tópicos interessantes em discussão é a suspeita que tem sido levantada pelos estudiosos de que o ser humano germina uma inveja de si mesmo. É muito interessante isso, e eu percebo que isso não tem sido muito discutido. É relativamente inédito. Que uma parte nossa tem inveja da outra parte. Quer dizer, existem dois Salomões aí. Um provavelmente realizado, um homem interessante, um homem voltado para o mundo. E um outro, um danadinho, escondido, micho, medíocre, que tem inveja do outro. De pouco salário. De pouco salário. Mas você está falando antes de Caim e Abel. Essas pessoas sentem hoje como sentiu Caim matando Abel. Como que ela evoluiu através dos tempos? Como é que esse sentimento evoluiu? Não evoluiu. Não evoluiu. É muito interessante a gente notar e relevar que na história da humanidade, na história da civilização, o ser humano repete na sua biografia individual o desenvolvimento de todos os sentimentos. Nós sentimos os mesmos ciúmes, a mesma inveja, o mesmo medo que o homem da caverna. O que evoluiu foi o nosso aparelho intelectual. Mas em termos emocionais, em termos psicológicos, nós somos aquele mesmo invejoso Lúcifer, o príncipe preferido de Deus, o anjo escolhido para ficar à sua direita e que é condenado ao inferno e à condição do demônio por inveja do Senhor.
Agora, Jacó, em que momento a inveja pode se transformar em ódio? No momento... Você perdoa a voz é um pouco, é uma gripe bolsa. Você pensa que está curado, mas pode ter uma recaída. Ué, eu pensei que você estava fazendo de propósito para tomar aquela atitude do artista americano. Mas então... Ela pode se transformar em ódio? Quando é que é esse momento? Muitas vezes ela se transforma em ódio quando o indivíduo obsessivo, é sempre o indivíduo obsessivo, não se sente capaz de igualar ou ultrapassar o objeto da comparação, aquele com quem ele está competindo. A partir daí, é extremamente perigoso esse sentimento, porque pode levar à vontade de... Fica insuportável conviver com aquele que é melhor do que você. Aliás, vamos deixar claro, vamos ser antipáticos e deixar claro. Às vezes nós somos obrigados a viver toda a nossa vida com uma frustração de que existe alguém que é melhor do que a gente. E que isso não nos apequena, isso não nos diminui. Que, pelo contrário, se a gente quer ser verdadeiramente generoso e grande, que a gente cresce com a vitória do outro. Isso falando é bonito. No dia a dia, isso na prática deve ser um pouco mais difícil. É mais difícil, Salomão, mas por incrível que pareça, é muito fértil. Por inacreditável que possa parecer, você aprender essa lição e viver essa experiência de crescer, de navegar com o crescimento do outro, isto abre seus horizontes internos. Essa é uma realidade muito interessante, Salomão. É uma realidade de crescimento, de verticalismo, sabe? Você fica maior. E as vítimas da inveja, as pessoas como é que elas reagem quando são ameaçados por pessoas que as invejam? De duas maneiras. Uma delas, recuando. Existe um grande número de seres humanos que fica aquém das suas existências. Antes da morte do Ayrton Senna, coisa de 3, 4 semanas, eu estava trabalhando com ele, e estava eu, o Ayrton e a jornalista Cecília Yoshizawa. Nós estávamos conversando, e eu estava falando com ele sobre um dos meus últimos livros, onde eu desenvolvia o tema do aquém e do além. A maior parte dos indivíduos, nas suas vidas pessoais, elas ficam aquém do que poderiam por medo da inveja do outro. Existe uma superstição de que a inveja destrói. Essa coisa do olho gordo, né? No interior tem essa ideia, inclusive, daquelas mulheres que são capazes, inclusive, de provocar doença e até a morte, né? Simplesmente com um olhar. Lá na minha terra, lá em Minas Gerais, a gente faz até essas conversas. Você sente isso? Você sentiu inveja? Sentiu inveja de alguma maneira? Muitas vezes. Como é que você pode exteriorizar isso? Muitas vezes, né? Eu já senti muitas vezes inveja. Senti, que eu me lembro assim de imediato, alguns objetos de inveja, viu? Por exemplo, de um lutador de boxe. Eu tive uma inveja. Eu passei a minha infância inteira morrendo de inveja de uma figura que não é da geração da maioria dos telespectadores, mas eles vão entender. Flash Gordon. Sim. Flash Gordon, Superman de posterior, né? Marido de Daily. Marido de Daily. Você não pode imaginar quantas vezes eu fui ao banheiro na infância por causa da Daily, moço. Mas eu tinha uma inveja tremenda do Flash Gordon. Agora, vou contar para você uma história. Casei, me separei, casei outra vez, tive outros filhos e coisa e tal. E tenho um filho agora, o Flávio, que tem 7 anos de idade. Pois não é que ele é a estampa do Flash Gordon? É fazer um empresário que não deseja alimentar inveja na sua empresa. A inveja está muito estribada num conceito paranoico de ciúme. É uma ideia de perseguição, né? A paranoia é o grande caldo de cultura que estimula a inveja. É essa sensação de ser perseguido. Ele não olhou hoje para mim com um olhar bom. Ele não gosta de mim, ele me persegue. Eu acho que o empresário deve trabalhar com um processo da transparência. Essa discussão permanente, não é? A mais democrática possível, que faz com que o indivíduo ponha, em termos de catarse, ponha para fora os sentimentos sombrios dele, inclusive da inveja.